dia a todas e todos. Nós iniciamos neste momento o seminário 60 anos da Unesp, a Faculdade da Unesp de Franca, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, entre o passado e o futuro. Trata-se de uma das atividades organizadas para celebrarmos a nossa história e um dia especialmente dedicado para a reflexão sobre a caminhada que fizemos até aqui e sobre os desafios do presente e do futuro. Esta reunião, que vai ocorrer em 3 períodos, está sendo gravada e será disponibilizada no canal do YouTube da nossa faculdade, para que todos aqueles que estão aqui hoje ou que virão no futuro possam assistir e compartilhar conosco desta reflexão. Quero agradecer à professora Nancy Soares, nossa vice-diretora que compõe a mesa, a professora Fernanda Santana, coordenadora deste seminário, a todas e todos que aceitaram participar deste evento, os quais, em sua maioria, também contribuíram com a redação de capítulos do nosso livro comemorativo dos 60 anos, aqueles que nos assistem presencialmente também, ao longo do tempo, no nosso canal no YouTube, e de forma muito especial a professora Marisa Fulan, vice-reitora da Unesp, que nos prestigia com a sua presença, infelizmente online, mas estamos muito felizes de poder estar conosco. A professora Marisa tem outro compromisso logo mais, então eu vou passar imediatamente a palavra para fazer sua saudação e a abertura oficial do nosso seminário. Professora Marisa, bem-vinda virtualmente à nossa faculdade, espero que em breve possa nos visitar. Muito obrigado por prestigiar, por realizar a abertura do nosso seminário. Bom dia, professor Murilo, muito obrigada, eu é que agradeço. Bom dia a todas e todos. Bom, inicialmente eu gostaria de saudar e parabenizar a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do campus de Franca e toda a sua comunidade pelos seus 60 anos de construção de um passado glorioso que vive presente, um presente também consolidado, qualificado, né? E nessa sessão ousa pensar o futuro. Dizer também que é uma honra, como eu já disse, um privilégio estar hoje nessa casa que eu visitei tantas vezes. No passado eu visitei muito Franca, sempre me recebeu assim de braços abertos, especialmente nos momentos como esse que vocês estão vivendo aí agora, né? Presencial, um momento especial, um momento de confraternização e de celebração. Bem, eu saúdo também, e agora oficialmente, os professores Murilo Gaspardo, a professora Nancy Soares, que são respectivamente diretora e vice-diretora da unidade, e a professora Fernanda Melo Santana, a coordenadora desse seminário. Eu achei fantásticos os temas, professora Fernanda, que celebra os 60 anos de história dessa unidade universitária. Bem, a FCHS, como nós falamos, né, de Franca, ela está descortinando aí, olha, o ingresso na terceira idade, né? Então isso não é pouco, é um momento assim que eu acredito de grandes desafios. Nós estamos vivendo um momento de grandes desafios, né? E assim, em vossos nomes, professores, eu saúdo toda a comunidade da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, seus discentes, seus servidores, tanto docentes e técnico-administrativos. Bem, eu gostaria, assim, de novamente parabenizar a equipe organizadora, a professora Fernanda, coordenadora das discussões aqui propostas, né? Porque relembrar o passado para entender o futuro traz à tona, e eles propuseram, né, trazer à tona memórias, recordar trajetórias
né, em síntese, foi exatamente essas questões que foram propostas e revisitar a contribuição da unidade à formação de seus recursos humanos. Isso eu acho que essas questões que foram colocadas, né, são primordiais para nós enxergarmos, né, a natureza da educação que nós estamos fornecendo. E claro, nessa perspectiva, né, trazer à tona a inegável contribuição dessa unidade universitária com seus diferentes cursos relacionados aí às ciências humanas e sociais, à nossa sociedade. Então, todas essas questões certamente retratarão as discussões e reflexões das prioridades de uma unidade universitária pronta a contribuir para uma universidade que deve e terá que enfrentar os desafios do século XXI e, mais que isso, enfrentar os desafios e, como nós já vimos e já presenciamos aí, né, os seus riscos, né, alguns já enfrentados e outros a serem enfrentados nos anos vindouros. Então, mais que isso, nós temos que pensar como nós vamos mitigar esses riscos, como nós vamos elevar a resiliência institucional, e quais são as prioridades de uma unidade universitária com o perfil da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais neste século, e são muitos. Então, a direção aos riscos são muitos, né? Vocês vivenciaram aí, e nós estamos vivenciando, a defesa da ciência e da educação. Tem sido tônica nos últimos anos, infelizmente, e nós temos aí fervorosamente lutado. E essa luta, ela foi fundamentada, eu acho, na premissa de que a ciência é crucial para a sociedade se desenvolver. E o conhecimento, a força motriz do desenvolvimento humano em toda a sua plenitude. Olha que aderência maravilhosa com as atividades dessa unidade universitária. E eu acho que a gente precisa lembrar sempre que foi o conhecimento robusto e qualificado acumulado, né, que nos permitiu dar respostas rápidas à sociedade em algumas questões de risco que nós enfrentamos e estamos enfrentando, relacionado especialmente, agora eu vou dizer, à Covid-19, né? Porque nós, com esse conhecimento acumulado, nós conseguimos aí sedimentar, né, uma ciência altamente qualificada. Mas que a resposta dessa científica rápida, nós percebemos com a pandemia que temos um papel fundamental a exercer em prol da sociedade. E olha a aderência novamente com essa comunidade que está comemorando seus 60 anos, né? As discussões sobre as vacinas é um exemplo real e contemporâneo. E mais que isso, né? Se por um lado a crise sanitária nos aproximou da sociedade, por vários aspectos, a mesma sociedade está sofrendo, né, com os reflexos disso, né, e com as crises financeira, social e educacional que nós estamos vivendo. E a FCSH é um celeiro de ideias e ideais na discussão de ações e respostas. São questões que permeiam a nossa relação com a sociedade, inadiáveis, e que uma unidade universitária, com a maturidade de vocês, realmente irá contribuir. E agora, falando um pouco de vocês e da atuação nessa perspectiva da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, soma-se, claro, as questões e fragilidades de uma sociedade que sofre com negacionismo, com obscurantismo sem precedente, que a fragiliza estruturalmente com o aumento da pobreza, da fome, da desigualdade social, da justiça social, da cidadania, com a falta de saneamento básico e com a incansável luta pela terra e moradia.
Então, todos esses aspectos estão relacionados intrinsecamente, né, com a vida universitária dessa unidade. E mais que isso, e eu tive o prazer de discutir aqui com o professor Murilo, as professoras, as docentes envolvidas no projeto de inclusão, no projeto de protagonismo das mulheres, né? Então, intensificar os índices de percepção de inclusão e acessibilidade e da valorização de pesquisa, ensino e extensão sobre esse tema, especialmente da diversidade, também é essencial em uma universidade do século XXI, e dar resposta social sobre a participação efetiva de pessoas trans, PPIs, pessoas com deficiências e mulheres no protagonismo social e científico. Essa unidade tem discutido com muito afinco, né, e a projeta, né, para esse futuro que vocês vão discutir hoje nesse seminário. Eu gostaria de dizer que se eu tivesse agenda, eu disse aqui para o secretário naquele momento, quando ele recebeu o convite do professor Murilo, eu estaria aí com vocês, porque o dia vai ser fantástico, eu tenho certeza. Bem, para finalizar, eu gostaria de destacar, nesse momento de reflexão, a fala do escritor Inácio de Loyola Brandão, que eu ouvi, né, na oportunidade que a Unesp homenageou com o título de doutor honoris causa. Então ele nos deixou um recado preciso sobre como curar um país que sofre pelo obscurantismo e negacionismo de alguns delirantes sem rumos, como eu chamo, né? Então, na ocasião que ocupou a cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele contou aqui que ele proferiu um discurso e que eu vou selecionar um parágrafo, que para desenvolver o Brasil precisamos de desenvolvimento, democracia, liberdade, saúde para sobreviver, ensino e trabalho, ausência de fome e miséria. Nós precisamos de segurança e, acima de tudo, ética e verdade. E, principalmente, nos relacionarmos sem ódio, indignação e acirramento. E eu acredito que essas palavras definem também, como eu já descrevi aqui na minha fala anterior, a belíssima trajetória e contribuição social e científica da Faculdade de Ciências Humanas, né, e Sociais de Franca, no passado, no presente e no futuro. Então aqui me resta parabenizar a todos vocês, parabenizar essa fantástica unidade pelos 60 anos de excelência em ensino, pesquisa e extensão, e dar um viva a toda a comunidade de Franca, como vocês são conhecidos, né? E agradecer muito, gratidão pela honrosa oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada e parabéns novamente. Muito obrigado, professora Maísa. Eu passo a palavra agora, na sequência da nossa abertura do evento, à professora Nancy Soares, vice-diretora da faculdade. Bom dia a todos, a todas, a todos, né? É um prazer estar aqui e como é importante, né, nós estarmos aqui nesse seminário dos 60 anos da Unesp, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, e estarmos discutindo entre o passado, né, o presente, como disse a professora, e também o futuro. E com isso eu saúdo o professor Murilo, né, que trabalhou bastante na organização desse evento, parabéns. E cumprimento também a professora Fernanda, que vai conduzir a mesa, né, e vai conduzir o seminário. E eu acho que é importantíssimo, porque quando a gente lembra o passado, nós vamos ver os desafios que nós tivemos, né? E no meu momento oportuno, vocês vão ver que eu estou bem aqui há quase 50 anos na Unesp, né? Quando eu entrei, ainda era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, FEFE-CELEFE, nós chamávamos carinhosamente.
Então a gente seguiu os desafios são vários, e ele tem em todo momento, né? No momento passado, no momento presente e no momento futuro. E o que a gente luta o tempo todo é por uma faculdade, né? Pela universidade, uma universidade pública, uma universidade laica, uma universidade com um ensino de qualidade, tanto na graduação como na extensão, como na pós-graduação. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. E cada relato que vai trazer aqui, gente, é uma contribuição imensa. Vai nos fazer lembrar do passado, do presente e do futuro. Então, saúdo a todos vocês e desejo a todos nós um feliz seminário. Tenho certeza que vai ser. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Nancy, por suas palavras de abertura. Eu passarei agora a palavra à professora Fernanda Mel Santana, coordenadora do nosso seminário, que conduzirá os trabalhos a partir de agora. E após a fala dela na mesa de abertura, eu vou deixar a mesa. Terei o grande privilégio hoje de não ter outras agendas, outros compromissos e nem compromisso de fala, e poderei passar um dia aqui escutando vocês, vivendo essa experiência, né, tão bonita, né, que é conhecer melhor a nossa história e refletir sobre os nossos desafios futuros, devidamente munido do caderninho aqui de anotações, porque tenho certeza que ideias muito valiosas serão compartilhadas neste dia. Professora Fernanda, agradeço imensamente por tua atuação na preparação do seminário e lhe passo a palavra e a coordenação dos trabalhos. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer à nossa professora vice-reitora, professora Maísa Furlan, pelas belíssimas palavras e por ter podido participar, né, numa agenda tão apertada. Gostaria de agradecer o convite, né, do professor Murilo e da professora Nancy para que eu coordenasse esse seminário, foi um prazer. Especialmente a professora Nancy, que tem uma trajetória belíssima dentro dessa universidade, uma trajetória que acompanhou muito desses desafios, dessas dificuldades que a nossa faculdade enfrentou e que faz parte da história de Franca também, né, professora? Então, agradeço muito por toda a sua contribuição em todos esses anos para essa faculdade, que com certeza é melhor por você ter participado desse processo, né? Agradeço o professor Murilo também por esses 4 anos de muita luta pela faculdade e, na verdade, gostaria de agradecer a toda a comunidade, né? Os nossos servidores técnicos, docentes, estudantes, que fazem parte dessa belíssima trajetória que nós vamos discutir hoje. Então é uma forma de homenagear a nossa faculdade, de homenagear a nossa trajetória, mas também de fazermos essa memória estar viva, né? Porque ela precisa estar viva, ela precisa estar presente, nós precisamos conhecer essa história da nossa faculdade para entender como é que nós nos inserimos atualmente e entender os desafios futuros que temos pela frente, né? Então, com isso, eu agradeço a abertura do evento e vou, então, dar início à nossa próxima mesa. Muito obrigada. Bem, nesse momento, então, nós começamos a nossa primeira mesa do seminário, relembrando o passado para entender o presente. E eu gostaria de chamar as seguintes pessoas para compor essa mesa, né? Doutora Ana Carolina de Carvalho Viotti, por favor. Professora emérita Elizabeth Maniglia. Professora doutora Vânia de Fátima Martino. Professor Marcos Sorrida. Já chegou? Não? Gente, a professora Sirlene iria participar da mesa com a gente de manhã, mas ela teve um imprevisto.
que vai participar então da mesa da tarde. Assim que o professor Marcos chegar, chamamos ele para compor a luz. Eu gostaria de apresentar, então, as pessoas que vão participar desta mesa e que vão contar um pouco da sua trajetória e da sua experiência, né, dentro dessa faculdade. A professora doutora Ana Carolina Carvalho Liotti é doutora e mestre em História e Cultura Social pela Unesp, onde também fez o bacharelado de licenciatura em História. Ele realizou estágio de pós-doutorado financiado junto ao programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutoramento junto ao Centro Alexandre Coiré da École de Hautes Études em Ciências Sociais. É historiógrafa do CEDAP, do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa Histórica, alocado também na Unesp, aqui na nossa faculdade, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp. É investigadora e correspondente do Centro de Humanidades de Lisboa e do Centro de História da Universidade de Lisboa e colaboradora da Academia das Ciências de Lisboa. Ana, começamos com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por participar de toda a organização dos eventos dos 60 anos. Bom dia, eu agradeço o convite, Fernanda, a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a organização do tempo, que é na verdade o que me move há muito tempo e o que me fez estar aqui também há tantos anos. A minha história de vida particular se mistura a essa história que eu vou tentar contar um pouquinho para vocês hoje, porque já são 17 anos que eu estou aqui como a Fernanda, como é possível ver na apresentação da Fernanda, toda a minha trajetória de formação é devedora da Unesp, então a graduação, mestrado, doutorado, minha atuação profissional, minha atuação como docente, tudo tem um pouquinho de Unesp, então eu acho difícil contar até a minha própria história pessoal sem falar da Unesp de Franca. O que traz para mim uma memória afetiva, de alguma forma, e uma responsabilidade maior ao tentar organizar essa linha do tempo, ou organizar o tempo para falar um pouquinho para vocês sobre a trajetória da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Eu vou pedir licença aqui para vocês para citar um dos meus historiadores favoritos, que é o Paul Veyne, que me ajuda talvez a me desculpar pelos possíveis furos que eu vou cometer aqui ao tentar contar um pouquinho dessa trajetória, porque ele nos conta, né, no como se escreve a história. Então ele diz que, como o romance, a história seleciona, simplifica, organiza, faz com que um século caiba numa página. E essa síntese da narrativa é tão espontânea quanto a da nossa memória, quando evocamos os 10 últimos anos em que vivemos. Então, ao evocar esses últimos 60 anos aqui, eu vou tentar simplificar e inevitavelmente selecionar alguns eventos, alguns momentos marcantes, enfim, a partir inevitavelmente da minha perspectiva e da leitura que eu faço. Então, né, eu queria contar um pouco dessa trajetória da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, antes dela ser Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, e voltar talvez um pouquinho mais recuado que o ano de 1962, quando a Faculdade de Ciências, de Filosofia, Ciências e Letras, ela é organizada e fundada. Já há anos anteriores a esse 62, a cidade de Franca, a organização, o corpo político de Franca e a sociedade francana demandavam pela formação e pela criação de uma faculdade, de uma instituição de ensino superior para a cidade.
Em 1959, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai aprovar a criação de um projeto de criação legal de uma faculdade justamente de Filosofia, Ciências e Letras aqui para a cidade. Mas, como vocês sabem, né, então, assim, sem grandes surpresas, vai demorar um pouquinho até que essa escola, né, esse projeto de fato tome corpo e ganhe, né, ganha a cidade. Então, em 1962, mais precisamente no dia 20 de junho, então estamos nos aproximando, né, dessa data, nasce no papel o que seria, então, o projeto da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que na verdade vai ter os cursos de Geografia, Letras, Pedagogia e História. Essa universidade, essa faculdade, ela então tem a sua inauguração ou a sua criação legal em 62, e no ano seguinte, também em junho, nós vamos assistir à aula inaugural, então o começo efetivo dos cursos. Vocês talvez conheçam o campus antigo no centro, mas antes mesmo da faculdade ganhar aquele espaço, as atividades começam na Escola Estadual Torquato Caleiro, o ETC, ali na Major Nicásio, eu não sei exatamente, ou na Líbero Badaró, então naquele quarteirão é onde nós vemos as atividades dessa faculdade se iniciarem, nessa que hoje é uma escola estadual bastante conhecida aqui em Franca. E ali nós vamos ter essa primeira configuração. Depois, com alguns projetos, então a gente tem que colocar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras num contexto maior, a gente vai ver alguns projetos de unificação ou de criação de outras universidades, e aí não só faculdades, mas universidades no estado de São Paulo, e aí vai ter algumas possibilidades, alguns momentos vão sendo desenhados, vão sendo delineados, e alguns projetos ficam apenas no papel. Então a gente vai ter alguns modelos em 68, por exemplo, então em pleno regime militar, a gente vai ter uma proposta de criação de uma universidade regional que contemplaria alguns institutos isolados em Jabuticabal, São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto, que eram institutos que tinham cursos de humanidades como proeminentes, mas isso não sai do papel. Em 68, a gente também vai ter essa transferência do campo, da nossa unidade, da escola estadual, desse prédio da escola estadual Torquato Caleiro, para o antigo Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Então a gente vai ter esse deslocamento e lá nós ficaremos até 2008. Em 2009 é a primeira, essa transferência efetiva para cá, e eu sou da última turma de História que começou e se formou nesse campus, então para mim o campus antigo sempre será o campus da Unesp. E aí, em 1976, de fato, a nossa faculdade acaba se integrando ao projeto da Unesp. Então, com a criação da Universidade Estadual Paulista, que vai ter uma inspiração num sistema universitário que é californiano, então de ter uma universidade única, mais multicamp, a gente vai mudar de estatuto. Então, de uma faculdade ou de um instituto isolado, nós vamos compor esse projeto maior que começa em 76 e que vai ser batizada aí com o nome do jornalista Júlio de Mesquita Filho. E a gente vai ter algumas modificações estruturais, inclusive na configuração dos cursos. Em 1977, a professora Nancy já fez referência aqui à própria história dela, a gente vai ter a criação do que seria o Instituto de História e Serviço Social, que são os cursos mais antigos em funcionamento ainda na nossa unidade. E dali em diante, outras modificações vão acontecendo, desde a criação dos programas de pós-graduação. Então, para vocês terem uma ideia, que eu estou tentando organizar esse tempo, o que é sempre problemático, mas em 76 a gente tem a criação da Unesp, em 77 a criação do curso de Serviço Social. O curso de História já existia. Depois, em 1980, a gente tem a criação do programa de pós-graduação em História, que também é o programa de pós-graduação mais antigo da unidade. E logo no ano seguinte, a Unesp recebe a doação deste terreno. Então, este terreno é doado em 1981. Para cá vocês vejam que teve aqui
um gap para ter a efetivação, né, da construção, mas a gente vai ter a reboque dessa mudança mesmo de estatuto e das mudanças dos cursos, uma outra inserção na sociedade francana. Então, desde a doação desses 8 alqueires de propriedade para a construção do campus, até esses diferentes espaços que agora a Unesp vai ocupar. Em 82 a gente tem o início do curso de Direito, e é interessante que nós estamos aqui comemorando os 60 anos do curso os 60 anos da faculdade, junto com outras 2 comemorações redondas, que é da história do curso de Direito e do curso de Relações Internacionais, do qual a professora Fernanda fez parte da primeira turma. Então a gente tem aqui uma mesa que, ou essa tentativa de reconstrução do tempo, que é realmente cheia de histórias pessoais que vão se entrecruzando com a história da Unesp. E desde então a gente consegue mensurar essa inserção da faculdade nesse cotidiano da cidade, com a criação do Centro Jurídico Social, a própria criação do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa Histórica, que também fará aniversário no ano que vem, os seus 40 anos no ano que vem, e a criação do programa de pós-graduação em Serviço Social em 91. Então a gente vai ter aqui inauguramos agora, na verdade, uma série de outras comemorações, de outros aniversários aqui da Unesp, e mais recentemente em 2013, mas que já completa 10 anos no ano que vem, o programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas. Então nós aqui seguimos construindo histórias institucionais e histórias pessoais ao longo desses 60 anos. Eu poderia falar aqui muito mais sobre o que aconteceu nessas trajetórias entre os prédios da Major Nicásio com a Major Claudiano e aqui com a Eufrásia Monteiro Petralha, porque muitas histórias foram contadas, revisitadas, se entrecruzaram. A gente vai ter aqui um sem número de professores, pesquisadores, pedagogos, geógrafos, assistentes sociais, advogados, juristas, juízes, promotores, internacionalistas, consultores, que vão entrar, vão acabar ocupando espaços que são muito maiores do que aqui da cidade de Franca, e que levam, no fim das contas, o nome da Unesp e o nome da cidade de Franca para esses outros lugares que essas pessoas acabam ocupando. Então, a despeito, como a professora Maísa acabou mencionando, das diversas crises, das mais diversas naturezas, o que a gente vê nesses 60 anos que completamos nesse ano é o desenvolvimento constante dessa instituição, da qual eu, com muito orgulho, faço parte desde 2005, desde aluna de graduação, a servidora, docente, enfim, mas aí já é outra história. Obrigada. Ana, professora, doutora Ana Carolina. Nós somos contemporâneas e fico muito contente de estar convivendo de novo com você aqui. E é muito importante a gente lembrar, né, essa história, e eu acho que o livro também, né, comemorativo, vai ser muito importante para como um registro, né, de todas essas trajetórias e desses desafios, alguns superados e outros novos que encontramos, né. Então eu vou passar a palavra agora para a professora emérita Elizabeth Maniglia, que é graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade de São Paulo, em Direito pela Unesp, tem mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo, doutorado em Direito pela Unesp, livre docência, realizado em 2007, e este ano com o título de professora emérita da Unesp. É um prazer tê-la e agradeço novamente a sua participação, professora. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas, meus colegas de mesa. É com muita satisfação que hoje eu venho falar um pouco sobre o curso de Direito. Eu fiz parte da primeira turma e contar um pouco também, como cidadã francana, das coisas boas e das coisas não tão boas a respeito da Unesp em Franca, né?
Eu me lembro que em 1962, como aqui já foi citado, eu tinha 7 anos e estudava no Colégio de Lourdes. E nessa época foi para nós uma grande surpresa que as freiras venderam o prédio para o governo de São Paulo, porque ali ia ser instalada uma faculdade. Um sonho que Franca sempre perseguiu e que finalmente conseguiu neste ano. Então eu me lembro que o prédio foi dividido da seguinte forma, né? Do lado dos vitrôs, onde antigamente, quem lembra, era a pós, era as secretarias, a graduação e tal, nós ficamos ali como alunas. E do outro lado, onde foi instalado o direito, posteriormente o serviço social, ficou a faculdade. Mas um fato curioso é que nós não poderíamos manter contato, nem com ninguém da faculdade. As freiras proibiam terminantemente da gente ter contato com eles, né? Não lembro as razões, porque eu era bem criança e tal, não me lembro. Mas aos poucos foi amolecendo essas regras e nós passamos a ter convivência. E eu me recordo muito bem de que naquela época, quando começa a ditadura, a faculdade, né, com curso de história, com letras, com pedagogia e geografia, eles se organizavam também na luta pela liberdade democrática. E eu me recordo de uma turminha da faculdade que me chamava muita atenção, que ficavam tocando violão, sentado na escada, e contando para nós, né, que aí a gente já podia dar uma escapadinha e conversar, já um pouco maior também, sobre a questão da ditadura, sobre a questão da falta de liberdade de imprensa, sobre essas questões. Então acho que a minha vida política começou ali, né, de 62 a 68. Depois o colégio foi fechado. Eu fiz parte da penúltima turma do colégio, né? E naquele tempo a gente tinha de 1º a 4º grau. Então eu estava na 4ª série do ginásio, assim como era chamado, deixei o colégio porque aí o colégio fechou no ano seguinte, né? Mas foi uma coisa muito boa, foi uma convivência assim, que eu me lembro que todas as minhas amigas que estiveram dividindo esse espaço com a faculdade se recordam muito bem, me recordo até das músicas, né? Eu me lembro sempre que esse rapaz que tocava violão, ele tocava viola enluarada. Então a música que até hoje todo mundo gosta, todo mundo curte, que tinha se sobreposto nessa época, né? Então a minha vida começa aí. Aí depois eu fui para São Paulo, estudei, voltei, casei, tive filho e de repente eu me vejo na Unesp de novo, em 1984, quando começa o curso de Direito. A gente faz o vestibular no início de 84 e começa o curso em maio de 84. A turma eram 30 alunos de manhã e 30 alunos à noite, né? Eram bem restritos e nesse período assim, de vestibular, a gente começar o curso, havia um clima não muito agradável na cidade a respeito do curso, porque já havia o curso de Direito da Faculdade Municipal e ninguém queria outro curso de Direito aqui em Franca, né? Eles queriam que a Unesp abrisse Medicina. Eu me recordo assim, que nós, no início da nossa carreira acadêmica, da nossa participação, nós éramos assim, meio mal vistos. Ah, mas tem faculdade de Direito em Franca, vão fazer outra faculdade, e os que entraram, né, os 60 alunos que entraram, a maior parte era de Franca, embora tivesse da região também, né? O professor Fernando de Passos, que estava ali agora, e meu colega de primeira turma e tal, mas nós éramos assim, a maioria de Franca, que já é um contraponto à realidade do direito hoje, né? Nós temos a maior parte dos alunos todos de fora. Em um percentual, 90% é de fora, 10% é de Franca, no máximo. Houve ano que não
nunca entrou ninguém de Franca e só o pessoal de fora. Então, nós já tínhamos esse diferencial que a maior parte era de Franca, né? Talvez porque o curso abriu e não teve tanta publicidade assim no estado. A partir dali, não, né? O curso foi sendo montado mais para o estado, né? Nós tivemos muitas dificuldades no curso de Direito nesses primeiros anos. Havia a questão da distância, dos centros acadêmicos, né, famosos. Franca dista 400 quilômetros de São Paulo, então houve esse problema sério de que, quem vai dar aula em Franca, né? A São Francisco também ficou um pouco resistente à criação do nosso curso, porque queriam que abrisse em Ribeirão, não na USP e não na Unesp em Franca. Mas assim, os 4 primeiros anos foram bastante difíceis. Nós tivemos dificuldade de contratar professor. Eu me lembro que os alunos, né, saíam à busca de contratação de professor. A gente ficava sabendo, olha, o fulano veio na semana jurídica e falou se a gente precisasse de alguma coisa, a gente podia ligar para ele. E assim foi. Nós contratamos, eu me lembro que nós contratamos o professor Pérez, né, que foi professor aqui do curso muito tempo, porque ele esteve numa semana jurídica e deixou o cartãozinho. E nós que fomos atrás dele para trazê-lo. O professor João Grandino Rodas também, a mesma coisa. Nós ficamos conhecendo o professor e fomos atrás dele para trazer para cá, e depois o professor João Grandino montou o curso de pós-graduação, né? Então acho que nós tínhamos bom fado naquela época em procurar os professores. Bom, o curso de Direito se estruturou, né, a duras penas, a muita greve. Nós alunos fazíamos muita greve para ter aula, era um diferencial, né? Nós fizemos muita greve porque a gente chegava aqui e não tinha professor. E à época a direção da escola falava, a gente está fazendo o possível, mas não encontra ninguém que quer vir dar aula em Franca, porque é longe, porque já tem outra faculdade, não sei o que e tal. Eram milhares de desculpas, mas nós fomos apertando até que nós conseguimos, né, de que o nosso curso fosse estruturado por uma série de professores, e todos os alunos que permaneceram, porque muita gente desanimou e saiu também na primeira turma, e nós criamos um laço afetivo muito grande, um laço de amor com a Unesp desde então. Porque a gente ficava aqui, não só no período de aula, mas no período da tarde, tentando contatar professores, promover eventos, já fazer extensão. E eu me lembro assim que eu já entrei na congregação logo em 84, que eu passei a ser representante do curso de Direito na congregação e nunca mais saí da congregação, né? Até eu me aposentar em 2017, eu sempre fui membro da congregação. Bom, aí o nosso curso foi ganhando visibilidade. O vestibular foi se tornando muito concorrido. A gente teve ano de ter um percentual de 90 candidatos por vaga, foi o maior, né? Depois nós caímos um pouco para 80 por vaga, mas sempre mantivemos 70 por vaga. Sempre fomos o segundo curso mais procurado da Unesp. Por quê? A gente sempre teve muita garra em brigar, em lutar, em fazer e não deixar as coisas, né, acontecerem por si só. Eu acredito que os alunos do curso de Direito têm uma participação muito grande no sucesso do curso. Tem uma pressão muito grande em cima dos professores, porque de aluna eu passei a professora em 1990, eu formei em 88, mas recebemos o nosso diploma em 89, porque houve uma greve imensa nesse período e nós ficamos sem poder fazer a formatura porque tínhamos que completar os dias de aula, né? Os 100 dias efetivos de aula. Então nós fizemos a nossa festa de formatura, a primeira turma comemorou em fevereiro de 1989. Debaixo de um dilúvio, que a cidade caiu, o mundo nesse dia, né? E nós formamos lá no Teatro Municipal e existia assim até um lago para se chegar à mesa.
não me esqueço disso. A gente tinha que entrar por trás porque não conseguia pisar na água ali. Mas foi uma festa muito bonita. E daí então o nosso curso foi se estruturando com trabalhos de extensão, com trabalhos de pesquisa. O centro jurídico foi montado. Eu me recordo que o centro jurídico foi uma visão do professor Clóvis e do professor Corona, em que a professora Neide efetivou, né? Então, nós já estávamos nos organizando para ser um excelente curso, né? E que eu considero até hoje. Tivemos momentos de muita satisfação quando recebemos diversos prêmios, né? No tempo dos cursos que não havia ainda ENAD, ENEM, essas coisas, mas era o provão. Nós sempre tiramos primeiro lugar no provão, em todos os cursos, todas as vezes que houve, nós tiramos primeiro lugar. Nós conseguimos com isso também, conseguir formar uma equipe que foi trabalhar no MEC, né? Que, na época eu me lembro que foi solicitada a professora Neide, que enviasse os nomes dos professores de direito, que se dedicavam, que tinham tempo integral e tal, para o MEC, para a gente fazer parte das comissões, né, lá no MEC. E nesse momento eu fui indicada pela professora Neide e fiquei no MEC 23 anos. Né? Dei a minha colaboração para o ensino jurídico durante 23 anos. Felizmente ou infelizmente, não sei, em 2018, né, eu deixei o MEC, pelas razões óbvias que vocês vão associar. E então, hoje eu, aposentada, continuo dando aula no mestrado e no doutorado. Estou vinculada aqui como professora voluntária, que agora mudou de nome, nós nos tornamos professoras sêniores, né? Então, isso é uma maneira, vamos dizer, suave de chamar a gente de velha, né? Estamos na categoria sênior. Mas o que eu quero deixar para todos é assim, as ótimas lembranças que eu tenho da Unesp. Porque com ela eu vivi igual um casamento, né? Meu marido costuma até brincar que eu passei mais tempo na Unesp do que com ele. E talvez sim, porque eu também fiz parte da Fundunesp, fui assessora jurídica da Fundunesp 12 anos, e então ficava entre São Paulo e Franca. Mas nunca deixei de dar aula. Porque eu acredito que o professor, embora ocupe cargos administrativos, cargos de assessoria, o principal papel dele é junto ao aluno, né? Formei muita gente, me recordo, assim, vou dizer para vocês que hoje a cabeça aos 66 não é mais a mesma, mas me recordo assim, se eu ver, eu falei, esse foi meu aluno, não lembro o nome. Mas falo, esse foi meu aluno, né? O que me deixa muito feliz, porque agora, quando eu recebi o título aí de professora emérita, eu tive cumprimentos de alunos de segunda turma, de 91, alunos de 2005, 2017, foram vários os alunos, né? E eu me recordava de todos eles, graças a Deus. Então, essa relação de amor que eu tive com o Unesp, né, foi uma relação normal. Uma relação que se estabeleceu entre, muitas vezes, o caos, as brigas, a raiva, né, e depois a bonança, a felicidade. Tudo, assim, com muita espontaneidade, né? Os anos passados, agora que antecederam a minha aposentadoria, foram duros anos. E mesmo agora como professora sênior, eu também acompanho, embora só lá na pós, né, onde eu tenho cargo ainda, eu faço parte do conselho de pós, eu acompanho a graduação por tabela e vejo ainda as nossas dificuldades em contratação, vejo as nossas dificuldades em verbas, né? Quando houve a mudança aqui, eu confesso para vocês que o curso de Direito à época queria muito ter ficado com o prédio lá na cidade e o curso lá, né? Talvez pelas histórias do curso de Direito da São Francisco,
E também nós temos as nossas arcadas, que afinal o prédio tinha também as arcadas lá dos corredores, né? Não conseguimos e mudamos para cá, né? Porque para isso a gente, à época, precisava ter um número suficiente de professores para formar um curso, para ser para ter uma diretoria, para ter todas as secretarias e tal. E a Unesp não tinha condição econômica na época, e nós não tínhamos mais de 40 professores, e isso nos custou a não conseguir ficar lá no centro. Mas, né, foi tudo bem, nós viemos para cá, ficamos felizes em estar junto com os outros cursos. Eu não fazia parte, à época, dessa turma que queria que o curso ficasse lá, porque eu acho muito importante a interdisciplinariedade, o convívio com os outros cursos e tudo mais. Talvez por eu ter vindo também do curso de jornalismo, né, eu já tinha uma formação assim, um pouco voltada para que todos nós convivêssemos bem, que todos nós aproveitássemos esses momentos. Então, gente, eu teria assim, histórias, milhares para contar para vocês, histórias folclóricas até do nosso curso, né? Uma eu vou contar rapidamente, porque essa assim ficou nos anais do curso de Direito, né? Nós tínhamos um professor aqui que era, assim, vamos dizer, o nosso grande personagem folclórico, e ele usava dentadura. E um dia os alunos descobriram esse fato e foram à casa dele, e os alunos do Direito, e esconderam a dentadura dele. E ele tinha um evento cedo aqui na Unesp, com o embaixador, com isso e tal, né? E ele levanta onde está a dentadura. Então, os alunos esconderam debaixo da almofada do sofá, né? E ele veio para o evento sem dentadura, louco da vida, alucinado. Sabia quem tinha estado com ele à noite, né? E que um daqueles tinha escondido a dentadura. E ele nunca mais perdoou esses alunos, e ficou a história no curso de Direito, né? Achamos até que ele nem vinha no evento, porque como, né, vinha sem dentadura e tal, não, mas no final ele honrou a casa, o curso, a Unesp, e veio sem dentadura cumprimentar os embaixadores. Essa história passou, e está até nos anais, no livro aí do curso de Direito, que a gente conta esse episódio da dentadura. Como esse, tiveram vários, né? Tivemos vários sucessos e vários problemas, assim, né? Mas sempre fomos bem unidos, sempre ficamos aqui no nosso meio, sempre cuidamos das nossas vidas no curso de Direito, sempre brigamos também entre os professores muitas vezes, mas sempre mantivemos, né, a tranquilidade para resolver aquilo que era necessário no nosso curso. Eu vou terminando, porque temos outras pessoas para falar, senão também eu fico aqui o dia inteiro contando as nossas aventuras. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer poder trazer esses fatos pitorescos e outros fatos infelizes aqui. Muito obrigada. Obrigada, professora Elizabeth. É muito interessante ver como os primeiros anos dos cursos, quando são criados, compartilham das mesmas dificuldades. Agora eu vou passar a palavra para a professora doutora Vânia de Fátima Martino, possui graduação em História pela Unesp, mestrado e doutorado pela Unesp, e é professora do curso de História e do programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas aqui da nossa faculdade. Muito obrigada, Vânia, por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje com a gente, compartilhando um pouco dessa trajetória também. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque ela embaça o óculos. E eu já tenho idade para usar óculos, então eu não consigo fazer as duas coisas juntas. Bom dia, professor Murilo Gaspar, diretor dessa faculdade, professora Nancy Soares, vice-diretora, a professora Fernanda, organizadora. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a professora Elizabeth Manilha por ter recebido o título
mais do que merecido de professora emérita. Cumprimento os servidores técnicos, os docentes e todos os alunos aqui presentes. Vejo a Unesp como uma família. Entrei na Unesp com 17 anos, estou na Unesp há 39 anos, é simples fazer a conta, tenho 56 anos, passei a maior parte da minha vida aqui dentro. Nessa instituição eu obtive conhecimento, formação, uma ampla formação, não só da pesquisa, da extensão, do trabalho profissional como professora. Fiz amigos, fiz uma verdadeira família, convivo com professores, servidores e alunos. Ao longo da minha vida inteira fui madrinha de casamento, de batismo, de ex-alunos que hoje constituem parte da minha família. O caso que a professora Elizabeth relatou, de um professor que era nosso também muito querido, um dos alunos participantes é o meu compadre. Então, são histórias que vão se unindo e que ele conta com muito respeito ao professor, porque ele o admirava, mas essas histórias vão passando e eu também, como professora, teria assim, histórias infindas para contar. Do professor Ferracini, que chegava na faculdade com um cavalo, porque ele morava no sítio, então ele amarrava o cavalo numa das árvores, e a gente tem várias histórias, né? Fiquei pensando o que deveria falar para vocês, né? Fizemos o texto do livro e lá eu relatei que fiz parte do primeiro grupo de pesquisa com bolsas do CNPq, a segunda turma da professora Aide. Foi onde eu aprendi a fazer pesquisa, visitei inúmeras cidades coloniais, aprendi a lidar com documentos. Foi também nessa oportunidade de bolsista que eu conheci o meu companheiro de uma vida, com quem namorei na graduação, me casei aqui dentro, sou docente, ele também está sentado ali no Janara, então não tem como desmanchar esses laços que a gente constitui ao longo da vida. Então, pensando no que eu deveria falar, eu escolhi uma coisa muito pontual. Eu sou, se me perguntassem qual é a minha função, qual é o meu projeto de vida, o que eu faço, uma das coisas que eu faço melhor, eu sou uma formadora de professores. Eu dediquei a minha vida inteira à formação de professores e ao longo desses anos de formada, o que eu fiz basicamente foi me preocupar e formar e me instruir, me aperfeiçoar para que nós pudéssemos formar os professores, né? Então, o que eu escolho para o Campus de Franca? Escolho que o Campus de Franca, como história, ele tem uma trajetória de formação de professores inigualável, né? Seja do momento em que ele foi criado, nesse campo nós já tivemos cursos de pedagogia, letras, geografia e como desmembramento foram para outros lugares, né? E acabou ficando exclusivamente o curso de História, que é um formador de professores, né? Formamos milhares e milhares de professores no nosso curso. No início eu entrei na Unesp em 2000 como docente. No início da década de 20, 2001, a Unesp de Franca, ou toda a Unesp, foi chamada para participar de um programa. Eu vou selecionar 4 programas, vou falar brevemente deles, chamado PEC Formação Universitária. Eu e a professora Célia Davi fomos levadas a São Paulo para conhecer esse curso de formação. Ele nos foi apresentado, ele foi criado para sanar um déficit de formação dos professores da Escola Básica do Estado de São Paulo. Nós tínhamos 12 mil professores no Estado de São Paulo que davam aula na Escola Básica, de 1ª a 4ª série, hoje a 1ª a 5ª, e que não tinham a formação universitária. Eles tinham ensino médio, tinham magistério, e a legislação da LDB dizia que nós tínhamos 10 anos para formar esses professores. E a Unesp entrou num projeto junto com a PUC para que conseguisse formar todos esses professores. Eles seriam feitos, a formação seria presencial, a partir de videoconferência, teleconferência, trabalho monitorado e a publicação de todos os livros de formação. Fomos a São Paulo, voltei dizendo, professora Célia, isso é a maior viagem na maionese que eu já vi na minha vida. Isso não vai dar certo de jeito nenhum, onde já se viu a formar aluno, professor,
esses professores já eram efetivos, estavam na rede por videoconferência. A Célia falou, isso vai dar muito certo. Tá? E realmente deu. Fomos pioneiros. Tivemos no campo salas de videoconferência, teleconferência, trabalhamos espalhados no Brasil inteiro. Nossos professores da Unesp inteira foram orientadores dessa turma, orientadores de TCC, e acabamos ao final de quase 2 anos formando por volta de 12 mil professores. Né? Era um curso de pedagogia de 3.200 horas, tinha 6 aulas por semana. Esse curso foi muito significativo, marcou definitivamente a história da universidade. E principalmente do campus de Franca, porque passamos a ser protagonistas e fomos formando os comitês científicos, os comitês de elaboração. Na sequência, em 2012, o curso de Pedagogia Cidadã foi construído única e exclusivamente pela Unesp. Por quê? Porque atendemos os professores da rede, mas deixamos de fora os professores dos municípios. E nos municípios nós tínhamos 40 mil professores sem formação, né, que estavam trabalhando, mas não tinham o curso de pedagogia. E aí a Unesp faz uma coisa pioneira, ela abarca a educação infantil, que eram desde as professoras que davam aula para as crianças até as chamadas, entre aspas, crecheiras, que eram as que faziam a merenda, que cuidavam de todo mundo. A Unesp faz a parceria com os municípios e forma aproximadamente 40 mil professores, né, em 3 anos de curso. Mais de 100 professores trabalharam nesse projeto da Unesp. O campus de Franca fez parte do comitê, um número grande de professores daqui, professora Célia, professora Maria das Graças, professor Pedro Tosi, Tereza Malatiana, do grupo gestor disso. Né? O Polo de Franca orientou e acolheu diversos municípios espalhados no estado inteiro. Né? Produzimos também vários cadernos que foram considerados, que estão publicados, cadernos de excelência, cujos autores são os próprios professores da Unesp. Eles estão hoje espalhados por aí, em todas as bibliotecas, acessados por vários e vários indivíduos que ainda estão em formação. Ainda tratando de políticas de formação, a Teia do Saber. A Teia do Saber foi um projeto desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que pensou na formação continuada de professores em várias áreas. A Unesp entrou para o pregão e ganhou 3 projetos seguidos, né? 2004, 2005 e 2007, coordenado por mim, pela professora Célia, para a formação de professores de História. Professores que estavam na rede de Franca, formamos centenas de professores na Teia do Saber. Egressos da faculdade, ex-alunos, alunos que tinham formado em outra área, tiveram a oportunidade de adentrar a universidade e ter aula com os professores que aqui estavam. O projeto foi maravilhoso, foi super bem-vindo e fez uma diferença muito grande naquele trabalho que se fazia na rede. Aprendemos como professores e aprendemos com os professores e eles conosco. E por último, a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que hoje funciona no Estado de São Paulo inteirinho e que atende a uma demanda de inúmeros cursos em todas as áreas. A Unesp entrou no projeto da Univesp lá no começo, ao campus de Franca, com o curso de pedagogia, um curso semipresencial, com toda a produção também do material feito por nós, professores, com aulas, materiais, videoconferência, teleconferências, ganhamos uma sala, aprendemos a mexer com as tecnologias, os alunos aprenderam conosco e pudemos nos tornar, a partir desses projetos de formação de professores, muito mais próximos da rede pública de ensino, da rede do Estado, do município, fazendo com que a universidade vivesse o seu mais profundo papel, que é atender a sociedade para além dos limites do campus universitário ou daqueles que aqui estão inseridos. O que eu poderia dizer como um recado final? A Unesp, e aí se insere o campus de Franca, é a maior universidade do estado de São Paulo formadora de professores. Nós temos 6 cursos de pedagogia, 2 de História, 3 de Geografia, 2 ou 3 de Letras e assim vai.
A USP, se a gente gosta, as pessoas gostam muito de nos comparar às outras universidades estaduais, eu estou acostumada com isso, né? A USP tem 2 cursos de pedagogia em São Paulo, Ribeirão Preto, a Unicamp tem 1. Nós estamos espalhados no estado inteiro. Quem quiser se formar para ser professor, pode escolher qualquer canto do estado de São Paulo, nós estamos lá. Atendemos um público de baixa renda, um público de uma renda mediana, atendemos indivíduos que estão no exercício profissional, que já se formaram, que querem retornar à universidade, ou seja, somos uma universidade com um projeto de inclusão de todos os indivíduos. Franca também. Estamos há muitos anos atendendo toda a região de Franca, inclusive do estado de Minas Gerais. Essa é uma das nossas grandes funções e que nós devemos nos orgulhar como uma escola. No caso do curso de História, um curso tradicionalmente reconhecido, com todos os méritos da formação do historiador, um papel muito grande, reconhecido pela CAPES, dos seus programas de pós-graduação, o seu programa de pós-graduação, mas também um curso de excelência na formação dos professores. Passamos nos concursos do Estado nos primeiros lugares. Nossos alunos estão empregados em todas as escolas de altíssimo nível, sejam elas públicas ou privadas. E esse é um dos grandes reconhecimentos que eu gostaria de fazer a esse campus, a essa faculdade e a todos os professores que aqui passaram, inclusive os que são colegas e que estão aposentados ou estão no exercício hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Vânia. Importantíssimo ressaltar a participação da nossa faculdade, da Unesp, como um todo, nas políticas públicas, principalmente nas políticas públicas de educação. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro, né, com quem eu também convivi durante minha graduação, né. É um prazer estar junto novamente, agora como docentes, né. O professor Marcos é graduado em História pela Unesp, onde também realizou seu mestrado e doutorado. É professor do curso de História do programa de pós-graduação em História, né? Não está aqui, mas também é escritor de ficção, youtuber, entre outras coisas. Muito obrigada, professor Marcos, por participar das nossas comemorações de 60 anos e do nosso seminário hoje. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Quero primeiramente, em público, parabenizá-la pela eleição, a professora Elizabeth pelo título, dar bom dia aos meus colegas de mesa e a todos os presentes e pedir para que vocês já acessem meu canal, se inscrevam. Bom, depois de tudo que foi dito aqui, né, fica um pouco difícil não falar também das minhas memórias, né, em relação à Unesp de Franca. Como a Carol costuma dizer, né, é um lugar de memórias que faz história, né? Então vocês perceberam aqui na fala de cada um que esse lugar produz memórias e que essas memórias, elas de certa maneira precisam ser também arquivadas, né? E como fazer isso? Então um pouco do que eu quero compartilhar aqui com vocês é esse desafio de transformar essas memórias em arquivos, né? Que podem ser mobilizados, depois podem ser consultados. Mas eu vou começar pelas minhas memórias. Escutando a professora Elizabeth Manilha falar, eu lembrei de alguns episódios da minha chegada aqui em Franca. Assim como a Vânia, eu cheguei aqui com 17 anos de idade e a minha história começa quando eu escolhi fazer a Unesp Franca. Eu cheguei a passar na USP, né, mas eu já estava matriculado aqui na Unesp. Eu falei, não, vou ficar na Unesp. E eu lembro no dia que eu vim fazer a matrícula aqui na Unesp, eu tinha um amigo de Franca, que é primo de um grande amigo meu até hoje. E eu liguei para ele e falei assim, como que eu faço para chegar na Unesp? Ele falou assim, é fácil, fica no centro. Você vai descer
na rodoviária, você vai pegar um ônibus para o centro e lá você vai achar a Unesp. E aí você pergunta para alguém na rua. Agora, se as pessoas não souberem onde fica a Unesp, pergunta onde fica o Coleginho de Lourdes. Beleza. Peguei o ônibus, fui para o centro da cidade, vim com um outro amigo meu, o Mauro Lovitch, que hoje é promotor em Minas Gerais, né, que foi também aluno aqui no Direito da Unesp, é um grande amigo. E nós descemos no centro e perguntamos onde era a Unesp, e ninguém sabia. Até que eu me lembrei dessa informação, onde fica o Coleginho de Lourdes. E aí as pessoas sabiam, né? E aí, enfim, chegamos à Unesp. De certa maneira, essa falta de reconhecimento, assim, a gente vê as inúmeras políticas públicas que a Unesp ajudou a implementar aqui na cidade, né? E a gente vê uma falta de reconhecimento da cidade, que eu acho que parte também um pouco de alguns de equívocos nossos, né? Mas que não é momento para falarmos disso. É muito interessante, ainda mais porque a Unesp passa a ter um perfil de alunos já na década de 90 de forasteiros, né? Eu sou de 98, né? Eu vim para cá em 98 e nós já éramos forasteiros. E aí me lembro de uma outra passagem em que eu estava com esse meu amigo, o Mauro, no primeiro dia, na primeira semana do bicho, aqui em Franca, e nós estávamos, eu não conhecia Franca, eu aluguei a única casa que não precisava de fiador, né? Porque aqui precisava de 80 fiadores, mais conhecer o padre da paróquia para você conseguir uma casa aqui em Franca. E aí a única casa que eu consegui era onde, lá no comecinho da Avenida Brasil, onde tinha o Pedigone, né? Que hoje é o Tiãozinho. Eu morava ali na rua Ernestina de Lima, número 20. E, assim, é longe, né? Da Unesp de Franca, que era lá no centro. Então todo dia era 20 minutos de caminhada de manhã, né? Para ir para lá. E nesse dia, na Semana do Bicho, a gente estava indo para essa festa e meu amigo, juro que foi ele, resolveu parar na farmácia para comprar preservativos. E na hora o farmacêutico olhou pra gente e falou assim, o atendente falou, vocês não são daqui? Aí nós falamos, não, somos de Ribeirão. O que vocês estão fazendo aqui? Beleza, a gente está na Unesp de Franca, a gente veio estudar aqui. Vocês vêm aqui, vocês pegam as nossas meninas e vão embora. Gostaria de avisar esse farmacêutico que eu casei com uma francana, tenho 2 filhos francanos e eu fiquei. Bom, essas são as minhas primeiras memórias com a Unesp de Franca, de uma história que, então, já completa 24 anos de idade, né? Depois eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado aqui, e tive a sorte de, logo no meu primeiro ano de doutor, passar no concurso público para professor de História aqui na casa. Lembro quando o curso de RI foi instalado, né? Eles tinham o carinhoso apelido de Malhação, né? Porque era uma elite paulistana invadindo Franca, muito bem vestida, transante, né? Que conhecia todos os lugares do mundo. Fato que uniu, por um período curto de tempo, mas uniu o curso de História e Direito, que até então eram rivais. Então essas são as minhas primeiras memórias e não vou me deter a elas, mas eu gostaria de dizer, então, que nessa relação que o campo da história, da historiografia estabelece, né, com a memória, muitos desafios surgiram no último século. Porque logo após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que passaram por aquilo começaram a querer relatar tudo que viveram. Então, o número de diários, de biografias, autobiografias que surgiram para relatar a experiência pessoal das pessoas começaram a surgir, e aquilo, de uma certa maneira, invadiu o campo da história,
que era até então aquela responsável pela produção de relatos, né, sobre o passado. Isso obrigou a história a se organizar, surgiram ferramentas como a história oral. E nesse processo de busca por novas ferramentas, né, para tentar manter a legitimidade sobre o passado, a história desenvolveu alguns mecanismos, entre eles a história oral, e daí nasce um conceito de história de autoridade compartilhada. A quem pertence a história que é narrada? Né? Ao historiador que mobiliza ou ao autor dos relatos? E aí, uns desdobramentos desses questionamentos é a ideia de que essa memória ela possui uma autoridade compartilhada. Nós vivemos um momento um pouco parecido, né, provocado principalmente a partir de 2008, com 2012, por aí, com a popularização dos smartphones, né? Porque a partir daí a produção de memória se tornou algo instantâneo. Cada um tem o seu Instagram, é um prato de comida, é uma asa de avião, é um encontro com um amigo, é um bichinho que está no parque, é um filho que falou alguma coisa, né? A produção de memória ela se tornou não apenas instantânea, mas em larguíssima escala. E mais do que isso, os aparelhos de celular também se tornaram mini estúdios de produção de conteúdo, de vídeos e tudo mais, né? Então nós temos aí surgindo a cada dia pessoas que querem falar sobre a sua origem, sobre o seu passado, sobre os lugares onde elas vão. Esses dias eu estava conversando com o meu cunhado, que diferente de mim é apaixonado por corrida, né? Dá pra perceber. E aí ele contava que ele segue um canal que o cara vai fazer as maratonas, e quando vai fazer a maratona, o cara chega lá e conta a história da cidade onde ele vai, maratona de Roma, maratona de Buenos Aires e tal. Então as pessoas gostam de história, elas querem relatar aquelas memórias delas, produzirem, e isso causa uma nova problemática ao historiador, porque tem mais gente falando de história, tem mais gente compartilhando suas memórias, e nós temos que estabelecer um novo pacto de autoridade compartilhada. Aceitar a legitimidade desses novos atores, né? e participar desse processo. E uma das formas então nós temos essa hiperprodução de memórias que coloca esse desafio ao historiador, que é de organizar o tempo, de dar historicidade para aquelas lembranças, ao mesmo tempo em que aparece um segundo desafio, que é produzir uma espécie de curadoria dessas memórias, né? Um processo de gerenciamento dessas memórias, né? Um arquivamento dessas memórias seguidos de um gerenciamento. A gente costuma dizer isso sobre as próprias biografias, né? Os grandes nomes da história não se tornaram apenas grandes nomes por conta da forma como eles produziram as suas memórias, as suas falas, as suas ideias, mas como elas foram compiladas e como elas foram distribuídas, elas foram mobilizadas, gerenciadas, né? Com as memórias das pessoas comuns, né, que também fazem história, que também são atores sociais, isso não é diferente. E aí aqui, diante desses relatos maravilhosos das experiências de pessoas com a Unesp Franca, numa data tão significativa como essa, dos 60 anos, surgiu o interesse de se produzir então um livro de memórias, né? Como forma então de organizar de arquivar e gerenciar essas memórias. E felizmente, né, o professor Murilo, que é a mente por trás da ideia, me escolheu da minha maneira relapsa que eu sou, para conduzir esse processo. E todo o processo de escolha e nomeação das pessoas, eu contei com a ajuda sem par da Neide e do Márcio, que me ajudaram no contato com os professores, e nós decidimos que nós queríamos que todos participassem por meio de representantes. Nós solicitamos então que os departamentos indicassem um professor nativo, um professor aposentado, que os funcionários também indicassem um professor nativo, um professor aposentado, que os cursos indicassem
alunos egressos e os CAs indicassem alunos que ainda estão cursando, além de representantes do CJS que escreveram os seus relatos, né? E nós organizamos todos esses. Não houve qualquer tipo de censura, porque senão fugiria a proposta, né? Houve uma revisão gramatical em que alguns autores declinaram, dizendo que a memória deles é como eles escrevem ela, e nós entendemos, né? Isso foi respeitado, e isso vai então gerar esse livro, que conta também com a ajuda inenarrável de importância da Ana Carolina Viotti, que é quem está sempre me socorrendo nos meus momentos relapsos, mas também ajudando na parte editorial e tudo mais. Quem não sairia esse projeto do papel, tenho certeza. E uma das coisas que mais é interessante, uma das coisas que é mais interessante quando vocês vão ler essas memórias, é exatamente o que as duas professoras comentaram aqui, a própria Fernanda e a Carol também, é como a memória dessas pessoas com a Unesp Franca, na verdade, são memórias pessoais. São pessoas que estão falando da sua formação profissional, da sua atuação profissional, mas que, sobretudo, estão falando de suas vidas e de como a Unesp impacta elas de uma forma ou de outra. Desde pessoas que eram as primeiras, de pais analfabetos e que são as primeiras a terem chance na universidade, a pessoas que largaram família em outros estados e vieram para cá, né? E que contam isso sempre de uma perspectiva que envolve sentimento, né? Então é muito difícil a gente falar da Unesp sem que a gente não seja tocado, né, em alguma das nossas memórias mais intensas. Ontem em aula, eu no diurno, para encerrar aqui a minha fala, eu comentei que uma aluna estava me falando que ela mais quer esse ano é se formar, que ela estava com problemas de depressão e tudo mais, e que ela queria se formar, e eu falei para ela, fica tranquila, nós vamos chegar lá, né? Aí ela falou assim, mas eu não sei se eu vou entregar meu TCC. Eu falei assim, ó, tem uma coisa que eu aprendi nesses meus 24 anos de Unesp. Não sei se vocês lembram de um seriado chamado Lost. Esse seriado, basicamente, ele é a história de uma ilha, né, onde existe um acidente aéreo e as pessoas caem nessa ilha, e aí elas vão tentar sobreviver, e o grande objetivo delas é sair da ilha. Você se apega aos personagens, mas aos poucos você vai percebendo que o personagem principal da série é a ilha, né? E alguns desses personagens secundários, dos quais nós nos apegamos, eles conseguem sair da ilha, mas mesmo fora da ilha eles querem voltar para lá. E aí eles chegam à conclusão de que não é você que decide quando a sua história com a ilha terminou, é a ilha que decide quando a história termina para você. A Unesp de Franca é como uma ilha de Lost. Não é você que decide quando a sua história com ela termina, é ela que decide quando a sua história terminou. E entre os vários personagens existe um que é aquele que é o guardião da ilha, né? Que é o Jacob, que é uma figura mitológica e que vai passando de personagem para personagem ao longo da história da ilha, né? Mas ele ocupa esse cargo de Jacob. De certa maneira, ao ser convidado a organizar as memórias da Unesp de Franca, eu posso dizer que eu me sinto um pouco como o Jacob da ilha de Franca, de Lost. Era isso. Muito obrigada, Marcos.
ele roubou um pouco da minha ideia para a finalização aqui da mesa, mas eu acho que... Pode dar sua versão, sua avaliação. O que une essas trajetórias e as falas, né, dessas pessoas queridas que estão aqui é exatamente isso, que comemorar, homenagear, honrar a história dessa faculdade é homenagear, honrar a história pessoal de cada um. A dedicação, né, de cada um, né, de nós, né, que estamos aqui, da professora Nancy, que estava aqui com a gente, o professor Murilo, né, e a gente vai vendo isso. É uma história de vida, são muitos sentimentos envolvidos, mas sobretudo essa dedicação. Eu lembro que quando eu entrei como docente, e eu vi algumas pessoas se aposentando e ao mesmo tempo lamentando se aposentar, eu falei, gente, né, professores que voltam como voluntários, eu falava assim, gente, mas é muito amor, né, envolvido nessa Unesp. Eu falei, será que eu vou me tornar uma dessas pessoas também? E a gente vai se tornando, a gente vai se envolvendo e é realmente muito tempo, muito sentimento, muita da vida pessoal envolvida. Eu também me casei com um colega de turma, né, e a gente vai envolvendo a nossa vida pessoal com a instituição e as nossas trajetórias pessoais. Então, eu acho que é isso, né, honrar, homenagear essa trajetória, é homenagear a trajetória de todos nós que estamos aqui hoje. É isso, eu agradeço mais uma vez a participação de todas, de todos que estão aqui hoje com a gente, né? Muito obrigada. E voltamos, gente, à tarde com mais uma mesa, né? E à noite, né, é uma mesa sobre a formação. Eu tenho chamado os alunos, né, da importância, né, de lembrarem essas memórias e essa história da faculdade, né? Então espero contar com vocês também nas outras mesas. Muito obrigada.